Esta não dá para conferência fazer será só. gravada agora. Deixa eu só ligar o carregador aqui, que eu esqueci. Eu esqueci de botar para gravar, mas botei agora para gravar. Botou para gravar, né? Então, a gente passa o seguinte, que é onde a gente está, que eu acredito que no IMIP a gente está saindo um pouco dessa fase aqui de negação, de paleofobia e palilalia, chegando na paliação, que é quando a gente realmente começa a estudar os conceitos e tentar colocá-los na prática. Então, a gente primeiro começa com um olhar paliativo, então, que é o que a gente termina fazendo muito no ambulatório, de olhar aquelas doenças graves e ver que a gente precisa ter um tipo de conduta diferente. Depois, a gente começa a ter o toque paliativo, que são pequenas atitudes que a gente vai fazendo dentro do que é o esperado do cuidados paliativos, até que a gente realmente esteja fazendo cuidados paliativos de uma maneira completa e real. Então, o que é cuidados paliativos pediátricos, né? Quando a gente começou a falar de saúde, há muito tempo atrás, o primeiro conceito realmente mais íntegro que a gente teve saiu em 1946, pela OMS, que dizia que a saúde era um estado completo de bem-estar físico, mental e social, e não somente a ausência de afecções e enfermidades. Então, a gente começou a ter... a gente começou a falar de recuperação, né? Então, a gente tinha doenças e a gente queria curar as doenças, isso era o que a gente entendia inicialmente como saúde. Depois, a gente viu que algumas coisas dessas doenças a gente podia prevenir e promover saúde com algumas atitudes, como, por exemplo, medidas higiênicas, hábitos saudáveis. Depois, a gente viu que uma parcela dos pacientes que iam se recuperar iam precisar também de reabilitação. E aí, depois, a gente começou a ver que um pedaço grande dos pacientes também, eles não iam ter nem recuperação, não ia dar mais para a gente prevenir e promover saúde, não seria possível reabilitar, mas que a gente precisava ter um novo olhar, que seria paliação. E aí, a gente começa a falar realmente de paliação em 1960. Então, hoje, o que é que a gente tem como cuidados paliativos? Deixa eu só ver se eu consigo minimizar isso aqui. Tá. O que é que a gente fala de cuidados paliativos? Esse é o conceito da OMS, e aí cuidados paliativos é uma abordagem que promove qualidade de vida. Peraí, o que é? Ah, tá. Doutora Rita, a senhora sabe como é que eu consigo minimizar aqui essa tela que eu estou vendo? Deixa eu ver se eu consigo. Eu estou vendo todos os participantes, aí não estou conseguindo. Do lado, você tem um linkzinho que tem uma câmera fotográfica, um sinal de mais, e ele está só com 52%. Aumente o zoom. Deixa eu ver se eu consigo. Espera aí. Deixa eu só ver, porque senão eu não consigo ver a tela. Melhorou? Só um minutinho. Não, é a minha tela que eu estou tentando tirar aqui para ver. Veja do lado de onde está a sua tela. Tem uma câmera fotográfica, tem o sinal de mais, sinal de menos e um quadradinho com a seta para dentro. Clique nessa seta para ver se dá certo. Ela aumenta. Faz mal não, eu vou fazendo assim, depois deixa eu botar bem para baixo aqui. Pronto. E aí eu vou colocando de ladinho mesmo. Então, pronto, vamos lá. Cuidados paliativos, pela OMS, em 2012, é definido como uma abordagem que promove qualidade de vida dos pacientes e de seus familiares que enfrentam doenças que ameaçam a continuidade da vida por meio da prevenção e do alívio do sofrimento, sejam eles físicos, psicossociais ou espirituais. E aí a OMS já aqui em 2002 define para a pediatria que o cuidado paliativo pediátrico é o cuidado total e ativo do corpo, mente e espírito da criança, enfrentando doenças graves, crônicas e comprometedoras da vida, envolvendo também o suporte à família. Então, quando eu vejo esse conceito, eu sempre me pergunto o quanto ele é diferente, na verdade, do conceito de saúde, né? Porque aqui a gente também fala de um cuidado integral, tanto físico quanto mental, quanto emocional. Mas aí o que difere realmente é quando a gente começa a pensar no objetivo do cuidado. O modelo que a gente tem aqui aprendido hoje nas faculdades é o modelo curativo. Então, a gente está com um foco baseado na doença. Para a gente tratar a doença, a gente precisa ter competências que avaliem a dimensão biológica
do ser humano para poder entender de diagnóstico, prognóstico e possibilidades de tratamento. Então, nosso foco é a doença. Quando a gente fala de cuidados paliativos, o foco da gente não é a doença, mas é o sofrimento causado por ela. E para a gente sair desse foco doença para sofrimento, a gente sai um pouco dessa base biológica e aí a gente precisa ampliar para ter uma base também emocional, social e espirituais. E aí a possibilidade é para a gente poder fazer a programação de uma possibilidade de cuidado integral que não é só direcionada à doença. E aí, o modelo que a gente hoje tenta chegar, na verdade, é a integração desses dois, que aí a gente vai estar falando mais um pouquinho quando vocês verem as evoluções das doenças. Mas aí, finalmente, quem vai entrar nesse cuidados, né, de cuidados paliativos pediátricos? Quando a gente começou a falar de cuidados paliativos pediátricos, ele era falado para pessoas que tinham doenças que iam levar à morte inevitável e próxima. Depois a gente viu que existiam algumas doenças que a morte não estava batendo na porta, mas que a morte seria precoce, a gente sabia disso, e que se tratavam de doenças incuráveis. A outra coisa que a gente começou depois a ver foi que haviam doenças que tinham cura, mas que tinham um alto risco de falhar. Por exemplo, tuberculoses muito avançadas na época que surgiu cuidados paliativos, crianças que tinham HIV muito avançado, alguns cânceres, doenças cardíacas congênitas que a gente tivesse possibilidade de cirurgia, mas que podia falhar. Depois a gente viu que existiam também doenças que a gente podia não ter a morte tão próxima, tão visível, mas que a gente ia ter uma grande perda de qualidade de vida. E que isso também precisava de um cuidado diferenciado, que não podia ser o cuidado apenas de reabilitação ou de cura. E aí, depois a gente viu que tinha ainda um grupo de pacientes, isso principalmente para o público adulto, que até tinha uma possibilidade de tratamento, mas que se recusava porque achava que aquilo não era para a vida dele e que a gente não podia abandonar o cuidado desse paciente. Então, ele também passou a ser incluído nos cuidados paliativos. Então, quando a gente fala de cuidados paliativos, a gente vai ter doenças em que a gente está falando de fim de vida, então a proximidade com a morte, doenças que são incuráveis, mas que ainda não estão nessa fase de proximidade da morte, e doenças que ameacem a vida, ou seja, existe uma possibilidade de morte, mas que não necessariamente é uma morte próxima. Então, a gente está falando de dois grupos de doença. A gente está falando de quadros que a gente tem life limit, ou seja, vai ter um tempo de vida diminuído, e outros que não tem tanto, o tempo de vida pode não estar tão diminuído, mas que a gente vai ter perda de qualidade de vida. Então, sempre que a gente pensar em indicação de cuidados paliativos, a gente vai estar falando desses dois grupos. Doenças que comprometem o tempo de vida e doenças que comprometem muito a qualidade de vida. Então, quais são os grupos de crianças que a gente vai ter para cuidados paliativos? Essa aqui é uma definição que a gente usa mais, ela foi atualizada em 2019, e aí ela tenta dividir as doenças em grupos para que fique mais fácil da gente entender por que é cuidados paliativos. Então, o primeiro grupo são as doenças que têm uma cura possível, mas grande risco de falhar. Por exemplo, um câncer, que a gente no começo tem uma possibilidade de cura, mas que é um câncer avançado, grave, com metástase. As cardiopatias congênitas complexas, que a gente sabe que existe a possibilidade terapêutica, mas sabe a quantidade de complicação que pode vir e que pode prejudicar esse sucesso. A gente tem também o grupo de doenças que a gente sabe que vai ter uma morte prematura provável e mas que vão ter um tipo de tratamento, só que um tratamento que é complexo e prolongado. Então, a gente tem fibrose cística, HIV, anemia falciforme, doenças neuromusculares. Então, são doenças que, às vezes, a gente até vê a criança receber alta para o cuidado adulto, mas que esse tratamento que ele tem, além de ter realmente um risco de morte prematura, que a gente sabe que vai ter uma morte prematura, mas que é um tratamento complexo e que, às vezes, traz muito sofrimento e compromete a qualidade de vida. O terceiro grupo são as condições que são incuráveis e progressíveis. Então, que é mais óbvio a gente pensar logo em cuidados paliativos, porque são doenças que a gente não tem nenhuma possibilidade de tratamento. E aí entram aí as doenças neurodegenerativas, muitos dos erros inatos, muitas anormalidades cromossômicas, formas graves de osteogênese imperfeita. Então, são doenças que a gente não tem cura e que a gente sabe que vai progredir, que não tem um tratamento que desacelere a doença ou que possa revertê-la. O quarto grupo são as condições que são realmente irreversíveis, mas que elas não são progressivas, mas são doenças incapacitantes, graves e suscetíveis a complicações e morte. Por exemplo, uma criança que tem uma prematuridade extrema é uma condição irreversível, mas não é uma condição que vai progredir. Depois que a criança cresce, a gente não tem a prematuridade em si, ela não vai causar comprometimento progressivo.
mas as complicações que ela trouxe podem trazer um comprometimento grave da vida. Por exemplo, crianças que são traqueostomizadas, ela pode viver com traqueostomia a vida inteira, mas a gente sabe que a traqueostomia pode trazer sofrimento, que ela pode ficar dependente de uma ventilação, dependente de ter um aspirador próximo, de ter que voltar ao hospital muitas vezes para fazer troca, de fazer obstruções por rolha, ter dificuldades da fala. Então, a gente sabe que aquele evento, apesar de não ser um quadro progressivo, ele traz uma complexidade e uma necessidade de cuidado diferenciado. E aí, o que entrou de novidade em 2019 foi esse grupo aqui, o 5 e o 6, porque a gente não falava, não tinha nada muito específico para a gente falar de fetos e neonatos que tinham prematuridade extrema ou doenças graves congênitas, que muitas vezes a gente tinha o diagnóstico até intraútero, eram crianças que iam nascer, mas que elas não estavam ainda citadas nessas indicações. E aí a OMS achou que era prudente colocar esses dois itens, os neonatos e fetos com prematuridade extrema de doenças congênitas graves, e também o grupo dos familiares de feto ou crianças que morreram inesperadamente, por exemplo, em grandes catástrofes, porque a gente não tinha enquadrado nenhuma dessas condições, mas a gente entende que eles iam precisar de cuidados paliativos. Então, novamente, quando a gente está falando da indicação de cuidados paliativos, a gente precisa pensar se aquela doença e aquele contexto da criança, ele tem um desses 4 itens aqui: incurabilidade, sofrimento, morte prematura ou perda de qualidade de vida. Então, ainda falando de para quem, né? E aí a gente pensa assim, mas se a gente pegar 2 crianças com fibrose cística ou 2 crianças com paralisia cerebral, a gente vai ter 2 crianças muitas vezes completamente diferentes, que têm a mesma doença, mas que têm graus de complexidade e gravidades diferentes. E isso vai mudar de criança para criança. E aí talvez seja um dos grandes desafios do cuidados paliativos, é que a gente não tem um protocolo. A gente não dá para fazer como a gente faz em algumas doenças, de pegar um fluxograma e ir seguindo, porque a gente tem muitas variáveis que vão interferir em quem é aquela criança, qual é o sofrimento que ela tem, qual é a fase da doença que ela tem, quais são os valores da família, para poder a gente determinar o plano de cuidados. Então, nenhum caso é igual ao outro. Então, o que você usou para um caso pode lhe ajudar a guiar em outro caso, mas não dá para protocolar. Então, isso é muito importante para a gente saber que não adianta escrever assim no prontuário: paciente em cuidados paliativos. Porque eu acho que todos nós nos perguntamos, e os paliativistas também se perguntam, o que é que você quer dizer com isso? Qual é o tipo de cuidados paliativos que essa criança precisa? Por que que ela precisa? Então, isso é uma das coisas que traz muita dificuldade e que a gente não... Por isso que a gente não acaba a formação da gente, porque cada caso vai ser muito diferente um do outro. Então, quando é que a gente vai começar a falar de cuidados paliativos, né? Se a gente pegar uma criança que acabou de receber o diagnóstico de anemia falciforme, ou uma criança que está no meio de uma quimioterapia, todas as duas são doenças que têm indicação de cuidados paliativos, que têm risco à vida, perda de qualidade, tratamento prolongado, tratamentos que são sofredores. Mas em que momento a gente vai começar a falar de cuidados paliativos para essas crianças? Quando recebe o diagnóstico, quando a gente não tem mais possibilidade de terapia de cura. E aí a gente tem esse gráfico aqui, que é uma das coisas mais importantes para quem faz cuidados paliativos acompanhar. A gente sabe que muitas doenças em pediatria a gente não consegue ter um prognóstico certo. Paralisia cerebral é uma delas, que às vezes são crianças que surpreendem a gente. Eu tenho uma criança que parou 4 vezes. Na 4ª vez, quando a gente disse vamos parar de reanimar, a criança voltou como se nada tivesse acontecido. Então, assim, são crianças que surpreendem muito e a gente tem muita dificuldade de prognóstico na pediatria. Isso é uma das coisas que dificulta. Mas a gente tem uma ideia de como cada grupo de doenças se comporta mais ou menos. E aí, esses quadros aqui ajudam a gente a entender isso. Então, a gente vai ter algumas doenças que no começo do diagnóstico, a gente vai ter meio a meio de cuidados paliativos e de cuidados curativos. Então, são doenças que elas vão progredindo e gradualmente a gente vai tendo que aumentar a quantidade de cuidados paliativos para ela. Então, por exemplo, uma criança com anemia falciforme, ela começa aqui. A gente, quando recebe o diagnóstico, a gente precisa dizer de todos os agravos que ela precisa ter, de todas as complicações, mas no começo são crianças que levam uma vida, pode levar uma vida muito tranquila. E aí, ao longo que a evolução da doença ocorre, que elas vão ganhando comorbidades, que vão ganhando agravos, que vão perdendo funcionabilidade, a gente vai tendo que aumentar a quantidade de cuidados paliativos que a gente faz. Outras doenças, como a paralisia cerebral, a gente às vezes tem quase nada de cuidados paliativos, mas aí a criança interna grave, vai para a UTI, e aí a gente precisa pensar mais em cuidados paliativos,
Então, a gente sobe a quantidade de cuidados paliativos e aí a criança pode, de repente, começar a melhorar, responder à terapia, controlar a infecção e aí ela tentar voltar para o status funcional dela. Então, a gente, de novo, diminui a necessidade de cuidados paliativos. Mas são doenças, paralisia cerebral, a gente vê bem isso, que eles apresentam vários momentos de subidas e descidas. E aí, o que a gente vai observando é que cada intercorrência dessa, a criança ela vai perdendo funcionabilidade e aí, cada vez que ela, mesmo que ela se recupere, ela não volta para o status que ela estava anteriormente. Então, ela sempre vai precisando um pouquinho mais de cuidados paliativos, até que a gente esteja falando de cuidados paliativos exclusivos. Outras doenças, a gente sabe que não tem o que falar em terapia de cura. Então, por exemplo, algumas doenças, antigamente, quando a gente falava de amiotrofia espinhal, a gente estava falando de 100% de cuidados paliativos. A gente podia fazer suporte ventilatório, mas não existia nenhuma terapia que pudesse modular aquela doença para ela evoluir mais devagar. Hoje em dia, a gente já modificou um pouco isso, mas para muitas outras doenças vai ser isso aqui. Cardiopatias complexas que não são corrigíveis cirurgicamente. Então, vai ser 100% de cuidados paliativos. Outros quadros eram completamente reversíveis. E aí, de repente, por algum motivo, passou a ser totalmente cuidados paliativos. Então, por exemplo, uma criança que faz uma glomerulonefrite rapidamente progressiva e perde completamente a função renal, faz uma complicação grave e está fora de possibilidade de transplante. Então, ela entrou com um quadro que era potencialmente reversível, mas o quadro agravou muito e ela virou completamente cuidados paliativos de repente. Ou, por exemplo, uma criança saudável que sofreu um afogamento. Ela não tinha nada e, de repente, o agravo que ela criou tornou ela uma criança completamente em cuidados paliativos. Isso aqui é importante a gente perceber, porque quando a gente fala aqui do branco e do azul, esse branco, ele também está falando de terapias curativas que a gente pode estar oferecendo, ou moduladoras de doença que a gente possa estar oferecendo. Então, mais uma vez, o cuidados paliativos, ele não é sinônimo de não existe possibilidade de cura, não existe terapia para serem feitas. Ele é um pedaço importante desse caminho. E aí, inclusive, a gente tem alta de cuidados paliativos. Então, tem crianças, por exemplo, uma criança oncológica, ela pode precisar de muito cuidado paliativo em algum momento, e aí ela, de repente, respondeu ou fez um transplante de medula óssea, e hoje ela está fora de tratamento com uma criança curada. Então, ela sai do cuidados paliativos. Ou uma criança de paralisia cerebral, mas que tem um cognitivo bom e ficou só com alteração leve de marcha. Precisou ser traqueostomizada, ficou em tempo de ventilação, e hoje ela tem 11 anos, vai para a escola, foi decanulada há 6 meses, está tirando a gastrostomia essa semana. Então, ela está levando uma vida normal. Ela saiu do cuidados paliativos e recebeu alta. E aí, eu gosto sempre de mostrar essa imagenzinha, porque é um pouco do que eu faço hoje também. O cuidados paliativos, ele também é um trabalho de formiguinha, de conscientização do prognóstico. Então, às vezes, no início da doença, a gente vai regar aquela sementinha do cuidados paliativos, de saber que existe esse prognóstico ruim, saber que existe essa possibilidade de complicações, e aí, à medida que a doença vai avançando, aquela sementinha ela vai sendo regada, vai crescendo, até que a gente precise completamente dela, e aí a gente já veio plantando e construindo isso. Então, o cuidados paliativos, ele deve começar no diagnóstico, continuar durante toda a trajetória da doença, se adequando às fases e às intercorrências que a doença possa ter, e às necessidades da criança e da família, e ela só vai terminar quando o sofrimento da família acabar. Então, quando a família perde a criança, por exemplo, o sofrimento não acaba. Então, às vezes, a gente precisa continuar dando um suporte a essa família, acolhendo esse luto, até que a gente possa dar alta a essa família para ela seguir adiante. Então, assim, isso aqui, Cicely Saunders é uma das grandes nomes de cuidados paliativos e ela resume bem isso, né? Cuidados paliativos não é uma alternativa de tratamento, então não é agora é cuidados paliativos e não é mais curativo. Agora é cuidados paliativos, então não interna, não faz antibiótico, não vai para UTI. Não é isso, ela é uma parte do tratamento, só que a gente vai ter um olhar diferente do objetivo do cuidado. E aí, esse autor, ele fez um artigo em 1990 que é bem legal, mas que ele resume exatamente isso. Não é sobre morrer, é sobre o processo, né? Significa que a gente vai ajudar essa criança e a sua família a viver bem, e aí sim, quando for o momento certo, a gente também vai ajudar a morrer confortavelmente. E quem é que vai fazer cuidados paliativos? Todos nós. Então, o ideal é que a gente tivesse uma equipe multi. Isso aqui é o ideal, a gente não tem isso, a gente sabe que existe uma grande dificuldade,
mas a gente precisa entender que todo mundo precisa ser envolvido nesse cuidado, inclusive pessoas da escola, líderes espirituais que têm muita influência, que podem ser nossos melhores amigos ou nossos piores inimigos no cuidado de uma criança, o nutricionista, o dentista, que não entrou aqui. Então, todos os profissionais, eles precisam ser incluídos nesse cuidado, porque a criança, ela é um só, não dá para a gente fragmentar e esquartejar, né? Os órgãos, o corpo da gente, como a doutora Rita mostrou bem, e a doutora Michela durante as aulas, eles não funcionam separadamente. Então, isso é uma coisa que me incomodava muito, era assim, o paciente era visto pela pneu, pela cardio, pela gastro, e ninguém conversava entre si. E aí a gente esquarteja o paciente, como se ele funcionasse fragmentado, cada equipe fala uma coisa, e aí a gente não consegue cuidar adequadamente, e muitas vezes nem dá o diagnóstico adequadamente de um problema. Então, a gente precisa aprender a trabalhar em sintonia, pelo menos o mínimo possível, e aí isso também é importante, porque são pacientes graves. Quem acompanha esses pacientes, quem faz essas consultas, sabe como é cansativo, como a gente às vezes sai assim, sugado, e a gente precisa trabalhar em equipe, porque a gente precisa compartilhar a decisão. Não são decisões fáceis, não são cuidados fáceis, e a gente precisa compartilhar essa decisão, não só a decisão, mas o olhar sobre o paciente. E onde é que a gente vai estar fazendo cuidados paliativos, né? Existe essa pirâmide do cuidados paliativos, que é o que a gente deveria ser, eu não coloquei a bibliografia aqui, mas isso aqui é o projeto que a gente tem para montar serviços de cuidados paliativos e que isso vem sendo feito pela ANCP, pela Academia Nacional de Cuidados Paliativos. Então, a gente vai ter centros de excelência e de referência, por exemplo, hóspices, que são locais onde pessoas com doenças crônicas e crianças também, que têm doenças muito graves e precisam de muito acompanhamento técnico ou que estão em fim de vida, podem viver, é como se fossem moradias terapêuticas, e aí vai ter equipes altamente especializadas. A gente vai ter locais que têm cuidados paliativos especializados, então profissionais que foram capacitados para isso, e esses profissionais vão cuidar daqueles casos mais graves, de fim de vida, de alta complexidade, de sintomas refratários, que a gente tem muito conflito ético. A gente vai ter o cuidados paliativos gerais, que esse é o que a gente consegue fazer dentro do home care, dentro do posto de saúde, dentro dos ambulatórios de especialidade da gente, e a gente vai ter a abordagem paliativa, que é justamente a gente chegar, por exemplo, para os estudantes e a gente ensinar como olhar melhor para esses pacientes, ou a gente conversar com essas famílias e tá dizendo, olha, a gente precisa pensar sobre o tratamento dele, o que é que vale a pena fazer, o que é que não, o quanto é importante você entender o prognóstico. Então, a gente tem da abordagem paliativa até o centro de excelência. E a gente fica mais ou menos por aqui, entre os cuidados paliativos gerais e a abordagem paliativa. Quando a gente vai estudar os números de pacientes que precisam desses centros, o que a gente vê é que é realmente como uma pirâmide. Uma minoria vai precisar desse centro de excelência. A grande maioria vai ficar por aqui e a gente vai dar conta. Então, eu costumo dizer que do mesmo jeito que a gente precisa ter uma noção de como tratar uma cetoacidose diabética quando ela chega na emergência, mesmo sem ser endocrinologista, ou de ter uma noção de como é que a gente trata uma criança que começou abrindo um quadro de crises convulsivas, a gente precisa ter uma noção de como é que a gente faz cuidados paliativos pediátricos, porque isso faz parte do cuidado da pediatria geral e do cuidado do especialista, né? Uma coisa aqui que faz muita diferença é que aqui, quando a gente está por aqui, a gente às vezes não tem tempo e não tem conhecimento, mas são pacientes que eles vão ter demandas menos complexas. Então, realmente, a gente tem possibilidade de aprender e de tratar esses pacientes assim. E aí, essa frase da Ana Cláudia, assim, é importantíssima, porque a gente escuta uns absurdos por aí, sobre onde é que a gente deveria estar conduzindo esses pacientes. E aí ela diz assim, o melhor lugar para você morrer, e aí eu trocaria para você ser cuidado, é o lugar onde você tem segurança que todas as suas necessidades de alívio e de sofrimento estarão amparadas rapidamente. Então, assim, o ideal era que a gente pudesse, que muitas crianças dessas tivessem centros especializados, que a gente pudesse ter uma estrutura de home care para elas, mas a gente não tem. E, às vezes, o melhor lugar que ela pode estar é no ambulatório de pediatria geral, é onde a gente vai conseguir dar o máximo de alívio para ela, o máximo de informação e de cuidado, dentro das nossas possibilidades, e aí dentro do que ela também pode acessar. E isso, se a gente puder dar esse suporte, não importa onde a gente estiver, estar presente e poder estar olhando para esse sofrimento, a gente vai estar no lugar certo de fazer cuidados paliativos. Então, como é que a gente vai fazer, né? O cuidados paliativos, a gente precisa entender que a primeira coisa é uma balança.
Então, a gente sempre vai estar pesando o quanto de risco, de prejuízo e de sofrimento determinada conduta vai ter e o quanto de benefício, de conforto e de tranquilidade para a família essa conduta da gente vai ter. Seja uma terapia medicamentosa, seja uma fisioterapia, seja uma cirurgia, isso aqui tudo vai ter que ser balanceado. E quem é que faz essa medida do peso? É a qualidade de vida do paciente, que é baseada dentro dos aspectos espirituais, emocionais, socioeconômicos e médicos daquela família. Então, o objetivo dessa balança é que a gente possa equilibrá-la de maneira que a gente tente aliviar sofrimento e melhorar a qualidade de vida. Então, assim, eu até brinco que a gente pode escrever no papel, né? O quanto é positivo da gente, o que é que a gente ganha com essa conduta e o que é que a gente perde. E aí, às vezes, a gente fazendo esse jogo de prejuízo e benefício, a gente consegue tomar decisões melhores. E aí, eu gosto de dizer que, para mim, o cuidados paliativos é um cupcake. Então, a base de tudo é a equipe multidisciplinar, que vai fazer esse olhar integral ao paciente. O nosso pacotinho de dentro que recheia é o controle de sintomas. E o recheio de cima do bolo é a família, que a gente precisa dar atenção, e a cereja do bolo é a comunicação, que parece uma coisa tão pequenininha, mas às vezes é exatamente a cereja do bolo, ou seja, aquilo que faz a maior diferença. Então, quando a gente fala de cuidado ao sofrimento e de controle de sintomas, a gente percebe que esses pacientes, eles têm milhares de sintomas. Às vezes são famílias que chegam e derramam uma lista assim, de coisas que a gente não sabe nem por onde começar. E aí, aquele olhar que a doutora Rita e a doutora Michela trouxeram, de a gente entender que uma tosse ela pode ter de uma causa cardíaca, uma causa psicogênica, uma causa do trato gastrointestinal, uma causa neurológica. A gente precisa ter essa visão integral para poder a gente conseguir controlar o sintoma. E aí, por que a gente fala controle de sintomas e não tratamento? Porque quando a gente está falando de cuidados paliativos, muitas vezes a gente está falando de quadros que são irreversíveis. Por exemplo, a gente sabe que um paciente que está com uma tosse por uma infecção, seja ele um paciente crônico ou não, existe uma possibilidade de tratamento curativo. A gente vai fazer antibiótico e ele vai melhorar. Mas um paciente que tem uma tosse porque ele é hipersecretivo, porque ele não tem controle da deglutição, a gente não tem possibilidade de fazer botox, ele já está até às vezes traqueostomizado, já foi feito medicamentos para diminuir a secreção, mas ele continua acumulando secreção na orofaringe, a gente não vai conseguir tratar essa tosse de maneira reversível. Mas a gente diminuindo a secreção, a gente diminuindo a sensibilidade à tosse, a gente fazendo fisioterapia, a gente pode trazer um conforto a esse paciente e aí a gente vai estar controlando esse sintoma. A mesma coisa para a dor. Então, um paciente que tem uma escoliose severa, mas é um paciente muito neurologicamente comprometido, em que a cirurgia não faz sentido, porque vai expor um grande risco, um aumento grande da dor e não vai trazer tanto benefício dentro da história dele, a gente vai tratar essa dor. Então, a gente não usa essa frase de mãezinha, você precisa entender, porque a doença dele é assim mesmo, e é isso, não tem o que fazer. Não existe isso dentro do cuidados paliativos. A gente sempre tem uma possibilidade de tratar esse sintoma. E aí, a gente pode olhar esses cinco pilares aqui. Então, a família vai trazer o sofrimento dela, né, a queixa, então a gente vai identificar junto com a família. A gente sabe que a gente vai contextualizar, né, então, por exemplo, essa tosse, qual é o contexto dela? Essa dor, qual é o contexto dela? A gente vai validar, porque dor a gente não contesta, certo? A gente cuida. Então, a dor, às vezes, pode ser uma coisa para você que não tem importância, mas se a família traz aquela queixa, é uma coisa que a gente precisa validar. Então, a gente tem que acreditar no paciente e buscar medidas de fazer o controle. E o outro pilar é que muitas coisas a gente tem como prevenir. Por exemplo, pacientes que são acamados, a gente sabe que tem um risco maior de fratura óssea. O que é que a gente pode fazer para reduzir esse risco de fratura óssea? Quais são os cuidados? A gente pode aumentar a vitamina D, fazer um bifosfonado para aumentar a força do osso. A gente pode orientar cuidados de manipulação. A gente pode fazer um fortalecimento muscular. Se é um paciente que tem hipertonia e clonias, a gente pode melhorar isso para diminuir os espasmos e diminuir o risco de fratura. Então, a gente também trabalha com prevenção. E aí, uma vez eu fiz essa pergunta a um paliativista de que a gente aqui não tinha possibilidade de fazer esse tratamento todo porque a gente não tinha acesso a medicamentos e a terapias que a gente esperava. E aí, assim, existe uma tabela, essa é a tabela da OMS, certo? Até esse asterisco aqui. A NCP já publicou outra, que é para adulto, que tem algumas drogas que a gente também usa na pediatria, mas que eles consideram que são as drogas essenciais para você fazer aquele cuidados paliativos gerais.
Então, quando eu olho isso aqui, não tem nenhuma droga que seja inacessível ou que a gente não saiba manejar, né? Então, assim, existe sim possibilidade da gente fazer tratamento medicamentoso para aqueles quadros. E existe também as terapias não medicamentosas. Eu ia colocar um slide aqui com a foto de um guia que a gente tem do controle de sintomas com medidas não farmacológicas. Então, ainda existe também esse outro lado do cuidado. Então, a gente tem muitas possibilidades antes da gente dizer que um sintoma é refratário e que a gente não está conseguindo tratar e controlar ele. O outro aspecto, né, é a família. Então, eu sempre digo que a gente, às vezes, quando vê a família na consulta, vem só a mãe e a avó. Mas quando a gente vai conhecendo aquele paciente e sua família, a gente descobre que, na verdade, aquela criança é criada por um avô, por uma tia, por uma vizinha, que ele tem irmãos. E aí é importante a gente conhecer essa família toda, porque muitas vezes não, na grande maioria das vezes, são eles que fazem todo o cuidado técnico. Porque até em home care, para quem não sabe, criança em home care ou adulto em home care, existe um técnico na casa, mas a gente tem que ter um familiar, certo? Por regra, a gente deveria ter sempre um familiar presente. Então, a família, ela assume esse papel de cuidador. E esse é um papel muito difícil, porque não é fácil a gente ser cuidador no sentido emocional, familiar, de relação, a gente ser um cuidador no sentido técnico, a gente ser responsável pelo cuidado daquela criança, a gente ser pai, mãe, irmão daquela criança e a gente ainda ter uma vida própria. Esse artigo, uma coisa que a gente fala muito da família é que são pais muito difíceis, né, de tratar. E aí, antes de eu falar desse artigo, uma vez eu tenho uma pessoa conhecida que a criança tem síndrome de Down e foi uma criança que teve muitas complicações. E aí o pai descreveu a mãe dessa criança da seguinte maneira: se você quiser conhecer o amor verdadeiro, incondicional e que move montanhas, você precisa conhecer a mãe de uma criança especial. E é exatamente isso. Às vezes a gente caracteriza elas de difíceis, que são mães difíceis, que não aceitam, que não escutam, mas na verdade a gente esquece que a parte mais difícil, quem está fazendo são elas. São eles, que o ideal era que fosse a família inteira, mas a gente sabe que o cuidado ainda é muito uma tarefa feminina. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado, porque é um sofrimento muito grande. Isso se espelha na criança. Ela pode ser, novamente, a família pode ser nosso melhor aliado e nosso pior inimigo, e a gente precisa estabelecer uma relação com eles. Esse artigo é um artigo super recente desse ano, que, na verdade, ele reiterou alguns dados que a gente conhecia sobre a percepção das famílias com doenças crônicas, certo? A gente tem vários artigos mostrando isso, mostrando famílias que passaram pelos cuidados paliativos e quais foram as impressões dela. E aqui eu trouxe as principais queixas que essas famílias dizem, principalmente quando são crianças com doenças crônicas complexas. Na oncologia, a gente tem um pouquinho diferente essa visão, porque a oncologia está alguns passos à nossa frente, em alguns sentidos, no cuidado dessas famílias. Mas para os pacientes de doenças crônicas, a gente ainda tem muita dificuldade, né? Até porque são a grande variedade de doenças. E aí, isso aqui foram eu resumi algumas falas que foram encontradas. Então, sensação de falsa esperança. E aí tem uma mãe que coloca que os médicos traziam várias propostas cirúrgicas, vários especialistas que ela tinha que visitar, e ela não via a criança melhorar em nada, a criança continuava sofrendo, e em algumas situações a criança morreu da mesma maneira, e eles nessa jornada medicalizada de procurar tratamentos, exames e especialistas. Eles reclamam que são excluídos da tomada de decisão. Então, às vezes a gente decide, às vezes não, muitas vezes a gente decide pela família. Você vai pagar traqueostomia, você vai ficar internado, você vai fazer esse remédio, você vai ter que ser acompanhado aqui. Eles também reclamam que não estão sendo ouvidos quanto às necessidades deles. Então, a gente chega, pergunta os sintomas, mas a gente não está realmente ouvindo o que é que está importante para aquela família. Então, a família que traz, dizendo, por exemplo, como saiu recentemente até um caso na mídia de uma criança autista que estava amarrada em casa, acorrentada, e houve um julgamento enorme, mas ninguém escutou qual era a necessidade daquela família. Era uma mãe com 4 crianças em casa, um autista de 19 anos, e ela precisava cozinhar, trabalhar, assistir aula no computador com as outras crianças, então ela acorrentou a criança. Parece uma coisa absurda, mas se a gente não contextualiza, a gente simplesmente não está ouvindo a necessidade da família, o que aquilo que ela está relatando realmente está escondendo. Outra coisa, isso aqui é gritante. Os médicos e os profissionais pensam que não estão entendendo só porque eu discordo. Então, às vezes a gente diz assim, essa mãe não está aceitando de jeito nenhum, essa avó está achando, não está entendendo a gravidade.
mas às vezes eles estão entendendo a gravidade, só que o foco que eles estão querendo chegar e a agenda deles, a necessidade deles, não é simplesmente ficar ouvindo que o filho deles vai morrer, que tem uma doença grave, porque na maioria das vezes essas famílias sabem que sim, porque elas comparam com outras crianças, elas vivem dentro do hospital, elas assistem outras crianças morrerem. Então, elas geralmente entendem a gravidade, mas talvez elas não estejam vendo do mesmo ponto de vista da gente. Isso aqui também é outro importante, não reconhecer a expertise da família em sua criança. Quem melhor conhece seu filho é o pai e a mãe, as pessoas que cuidam daquelas crianças. E os pacientes, muitos pacientes com doenças crônicas, eles têm peculiaridades que fogem do protocolo, fogem do guideline, e quem conhece direito como a criança se comporta é a família. Às vezes parecem coisas absurdas, mas quando a gente escuta a família, a gente vê que consegue melhorar o tratamento. Então, é importante conhecer, porque eles são quem convivem mais, e realmente, muitas coisas, quem vai entender melhor são eles. Não reconhecer o esforço da família. Então, às vezes, a família se quebrou para conseguir vir para a consulta, para estar presente na consulta, mas não está conseguindo fazer a dieta adequada, a criança não ganhou peso direito, mas ela se esforçou, e o que a gente faz só é julgar, criticar e brigar com aquela família, né? Por que você faltou à consulta? Por que você não comprou tal medicação? Mas, mãe, você tem que ficar reposicionando ele todo momento na cama. Por que você não foi atrás do home care? Por que você não foi na emergência antes? E aí a gente não reconhece o que está acontecendo realmente na família, e aí a gente julga a família, e pior, a gente condena, né? Outra coisa, cada médico fala uma coisa diferente. Isso aqui é bem clássico. A gente bota um paciente, do mesmo jeito que o mesmo paciente às vezes conta umas 3 histórias diferentes, a gente vê que às vezes é o mesmo hospital, as pessoas dizem coisas diferentes. Isso causa um nó na família e gera uma insegurança enorme, porque parece que ninguém sabe o que está fazendo. E se os profissionais não estão conseguindo falar a mesma língua, por que a família vai falar a mesma língua que a gente, né? A outra é a sensação de busca constante por tratamentos, que é aquela sensação da falsa esperança ou da jornada medicalizada, que eu digo. Então, a gente sabe que o paciente tem uma doença grave, mas a gente vai gastar mais da metade, 50% da vida dele, pelo menos, ele vai estar dentro do hospital ou tomando providências, que às vezes são providências até que nem vão mudar o desfecho, e a gente perde, às vezes, de construir com essa família momentos, memórias importantes. Então, tive um caso aí no IMIP que eu acompanhei de uma criança que tinha um problema renal grave, uma ascite urinária, e aí a criança acabou morrendo dentro do hospital e ficou meses dentro do hospital. Então, assim, no dia que a criança morreu, a mãe me disse assim, doutora, eu só fico triste porque eu só vou me lembrar dele dentro do hospital. E ela não quis ver a criança. Quando a criança morreu, ficou lá, porque ela disse que não queria lembrar dela desse jeito. Então, a gente precisa ter cuidado com essa jornada que a gente segue. E outra coisa é que eles não sabem quem é o médico, eles não têm referência. Isso é uma coisa que foi relatada em um estudo de hospital-escola, porque dizia que tem muitas pessoas dentro da sala, várias falavam, e ela não sabia quem era realmente o coordenador do cuidado. E aí eu falei tudo isso, parece lindo, né, fazer cuidados paliativos, mas qual é a mágica que a gente vai fazer para fazer isso dentro do ambulatório? Então, quando eu começo a falar de cuidados paliativos, eu mesmo tenho essa angústia, né? A gente não tem tempo para ter essas conversas longas e escutar a família. A gente não consegue juntar a equipe toda para discutir. Tem estudante no meio da consulta que a gente precisa dar assistência ao estudante. Às vezes o estudante não está preparado emocionalmente, nem tecnicamente, para lidar com aquele tipo de paciente. A gente não tem ainda equipes que tenham conhecimento em cuidados paliativos. Estamos todos começando. Tem gente que nem tem interesse em saber. A gente ainda precisa trabalhar com gerência de tempo e de recurso. Então, não tem vaga para exame para todo mundo. Quem é que a gente vai priorizar? A gente tem dificuldades socioculturais, tanto de rejeição de cuidados paliativos, quanto de comportamento, quanto de questões econômicas. A gente tem dificuldades enormes na comunicação, porque às vezes são famílias que não estão falando a mesma língua que a gente, e são profissionais que não estão falando da mesma coisa. Então, é a questão de botar no prontuário, né? Cuidados paliativos. Cada um vai dizer que é uma coisa. A família não aceita, porque não entende, porque nunca foi falado no assunto, e aí a gente acha que não vai falar mais nisso, a gente quer desistir. A equipe não consegue entrar no consenso do que é melhor para aquela criança. A gente não consegue integrar serviços, então o ambulatório não consegue se comunicar com a emergência não se comunica com a UTI, o IMIP não consegue se comunicar com o Oswaldo Cruz. A gente ainda tem doenças que são extremamente graves, complexas e muitas vezes raras, então que a gente precisa ter um estudo para uma doença só, a gente tem que ler um guideline de 20 páginas, e no meio de tudo isso a gente precisa lidar com o sofrimento da gente,
da família e da criança. E aí, o que dá vontade de fazer é de sair correndo, realmente, né? E desistir. E aí, eu trouxe algumas estratégias, na verdade, um passo a passo de como é que a gente pode tentar organizar isso. E eu vou dizer novamente, né? Eu digo que eu sou sempre em formação. Eu vou contar uns 3 casos no final. Isso aqui a gente tenta organizar, mas é uma coisa que cada vez que a gente faz, a gente aprende um pouquinho. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é reconhecer o cenário. Então, qual é o diagnóstico daquela criança? Qual é a fase da doença que aquela criança está? Qual é o prognóstico? E quais são os problemas que aquela família está trazendo? Tem indicação de cuidados paliativos? E aí eu trouxe aqui do lado algumas listas de ferramentas que a gente pode usar para fazer isso de maneira mais racional e objetiva, tá? Então, isso aqui é uma escala que tem uma validação já para português. Eu não botei aqui, mas já existe ela validada para português, que é uma escala para a gente tentar indicar cuidados paliativos. Ela foi feita, essa escala, na verdade, para avaliar se crianças que entravam em cuidados paliativos, qual eram as chances dela receberem alta depois desse serviço, para que o serviço pudesse se programar quanto à gerência de recursos. E aí terminou que ela foi sendo aperfeiçoada e hoje a gente consegue usar ela para fazer um screening que divide em 3 graus, vamos dizer assim, de necessidade de cuidados paliativos, que seria justamente aquilo. Ele precisa de um olhar paliativo, ele precisa de uma atitude paliativa, ele realmente precisa de um cuidado paliativo especializado. Então, com essa escala, a gente consegue, com perguntas simples de qual é o diagnóstico, se usa dispositivos, quantas medicações, qual é a frequência de sintomas, como a família relata o sofrimento, são perguntas fáceis de ser respondidas que a gente pode chegar nessa indicação. A outra coisa é a gente compreender a fase da doença, para poder a gente entender o quanto de cuidados paliativos a gente vai fazer. E aí a gente pode usar as escalas de funcionabilidade, que até a doutora Rita falou um pouquinho delas na outra aula. A gente pode estar usando o gráfico de evolução da doença, que é aquele que eu falei, e a gente tem algumas escalas específicas para algumas doenças, que a gente pode ver o quanto avançada é aquela doença e o quanto é grave. E aí a gente sabe qual é o tempo que a gente tem para ter algumas conversas com aquelas famílias e também para a gente entender, para a gente poder mostrar essas famílias. Aqueles gráficozinhos, quando a gente mostra a família e vai contando a história da criança e desenhando essa escala, doutora Rita, mas já existe ela validada, depois eu posso mandar. Então, quando a gente mostra essas escalas, a gente consegue ver de maneira objetiva. Então, a gente tira um pouco da emoção da gente e a gente consegue desenhar para a família isso também. Por que que a gente está falando disso? Por que que é importante falar de prognóstico e de planejamento? A gente vai identificar sinais e sintomas. Existe esse material aqui, o DAN, que depois eu posso estar mandando para vocês também, que é um material, inclusive, que foi criado por Daniel Forte, que é um nome do cuidados paliativos adulto, que é um círculo, na verdade, que ele divide em aspectos sociais, emocionais, físicos e espirituais. E aí a gente vai, dentro a gente coloca quais são os sintomas e sinais de sofrimento real existentes agora. Depois a gente coloca outra roda, quais são os possíveis sinais futuros e sintomas futuros. E na terceira roda a gente coloca o que é que a gente pode fazer de atitudes, de condutas para lidar com esse tipo de sofrimento. Então, é uma maneira de a gente organizar o quadro geral de sofrimento. E aí, a gente vai perguntar à família o que ela conhece da doença, o que é que ela acha mais importante, a gente vai expor o cenário, vai dizer o que é que preocupa a gente, e aí a gente vai definir quais são as prioridades de cuidado e aí o objetivo de cuidado. Porque esses pacientes têm muita demanda. Se você pegar esses pacientes e mandar ele procurar, marcar todos os especialistas que ele precisa, ele não vai conseguir. Talvez ele consiga os mais fáceis. Então, a gente precisa fazer um cronograma do que é que a gente vai fazer com ele, o que é importante ele se preocupar agora, o que é que pode acontecer, quais são as providências. E fazer esse mapa, ele ajuda a gente a ver um pouquinho. Também ajuda a gente a fazer escalas de qualidade de vida. Mas, assim, pessoalmente, as escalas de qualidade de vida são enormes. Eu já fiz um trabalho antes e é difícil a gente ter tempo para aplicar. Mas quando você lê uma escala, você consegue ter alguns insights de coisas que você pode perceber para discutir com a família e ver como ela está entendendo a qualidade de vida. E aí, isso aqui é importante lembrar que qualidade de vida é um conceito subjetivo e individual. O que para mim é importante não é tão importante para você. Então, isso aqui a gente precisa fazer baseado no que a família relata e no que a gente observa da criança, certo? A outra coisa é a gente dividir com a equipe. Então, no ambulatório, a gente tem essa vantagem. A gente está com residente, a gente tem outro staff que está atendendo na sala ao lado. Então, tá difícil. 10 minutos, senta ali com a equipe e discute como é que a gente pode fazer. Ou peça essa criança voltar daqui a 15 dias e conversa com outras pessoas.
E lembrar que a gente está cuidando do sofrimento. Então, a gente não tem que ter angústia de reverter a doença, de trazer curas, de fazer encaminhamentos para tratamentos mirabolantes. A gente precisa cuidar do sofrimento. E, às vezes, cuidar do sofrimento é só estar junto e mostrar à família que a gente se importa. É importante a gente registrar no prontuário. É terrível você pegar um paciente que tem uma história super complexa, você abrir o prontuário e você não conseguir entender o que está acontecendo com ele. Então, isso aqui ajuda não só o colega a poder fazer, seguir a linha de tratamento de cuidado que você estabeleceu, mas ajuda também que você não se perca no seu planejamento. E sempre reavaliar. Então, toda consulta a gente vai ver se isso aqui que a gente estabeleceu como objetivo e prioridade de cuidado ainda é válido. Então, algumas paliatitudes. Descontinuar medicações fúteis. Nem todo menino que tem GTT precisa fazer domperidona, omeprazol e simeticona. Essas medicações estão trazendo algum benefício? Não, então vamos suspender. Será que essa criança precisa estar fazendo exame a cada 3 meses? Isso vai mudar alguma coisa? Ou será que essa criança precisa fazer tomografia para estar avaliando a progressão da doença? Se a gente clinicamente está vendo essa progressão? Será que a gente consegue organizar a rotina familiar? E isso é uma coisa que o pediatra geral sabe fazer. Então, como é que a gente pode estabelecer horário para se alimentar, o horário para a mãe ajudar a criança com a tarefa de escola, o outro filho, né? Como é que a gente pode estar organizando para que essa mãe consiga dar conta de todas as atividades, o horário de sono dessa criança? Escrever um plano de cuidados, um resumo da doença. Não precisa, às vezes, nem ser nada muito caprichado, mas a família tem um laudo e dizer assim, meu filho tem paralisia cerebral, é acompanhado em tal lugar, por exemplo, é uma criança que não destatura, que não usa traqueostomia, que não usa GTT, ou que usa esses dispositivos e são trocados em tal lugar e foi trocado em tal dia. Essas medicações são que ele usa, porque isso quando o paciente chega numa emergência, numa intercorrência, para a família conseguir comunicar tudo isso é um desafio. E se a gente tiver um papel, a gente já tira pelo menos 10% do sofrimento que ela vai ter para explicar tudo o que está acontecendo. Sempre esclarecer a progressão da doença e as possibilidades de manejo, que aí é o que a gente chama de consciência do prognóstico. A gente não precisa toda consulta dizer que a criança tem possibilidade de morrer, que tem uma doença grave, que ela é sequelada, mas quando a mãe trouxer as queixas, a gente dizer, olha, isso aqui é esperado dentro da doença, o que a gente pode ver que ainda vai acontecer é isso aqui. Então, ele está nessa fase da doença, que aqueles gráficos ajudam a gente. Preparar para intercorrências, então. Se sair a GTT, o que é para fazer? Se ele tiver gripado com febre ou anemia falciforme, se ele está com dor, o que é que a gente pode fazer para começar a tratar logo essa dor em casa? Fazer reuniões de equipe. Então, aqueles casos que estão sendo mais difíceis, montar o caso e aí tentar fazer uma discussão com a equipe realmente para tentar decidir, porque quando a gente toma decisões, as coisas ficam mais fáceis. E a comunicação. Então, ouvir sem julgamentos. Eu digo que a gente chegar na consulta com sentimento de papel em branco. Então, com o coração livre de julgamentos para ouvir o que aquela família vai trazer e a gente não julgar pelo que a gente acha certo ou errado, mas pelo que é real, possível e desejado por aquela família. Sempre validar as emoções e o cuidado, dizer que bom, mãe, que você veio para a consulta, eu estou vendo que ele não ganhou peso, mas você tentou, como é que a gente pode melhorar? Sempre perguntar, mãe, como é que eu posso lhe ajudar? Tá tudo bem em casa? Como é? O pai está podendo vir para a consulta? Será que se a gente chamar a avó vem também? O que é que está te incomodando mais dessas queixas? É a constipação? É o fato dele não estar ganhando peso? Por que isso está te incomodando? O que é que você deseja fazer em relação a isso que está acontecendo? Você quer ir atrás dessa cadeira de roda? Você quer ir atrás do home care? Você acha que isso vai ser importante para você? Por que sim? Por que não? Eu reconheço que você está sofrendo, que está sendo muito difícil. Eu estou vendo que você está se esforçando. Às vezes, só essa comunicação, ela já é suficiente para uma mãe que chegou super angustiada e insegura sair para casa sabendo que ela vai dar conta e que ela não está sozinha nesse cuidado. E aí eu vou contar rapidinho 3 casos. Deixa eu até ver aqui a hora que eu falo muito, mas está dentro do tempo. Só para vocês contextualizarem. Esse aqui é um caso que é até acompanhado no IMIP. Não é a foto da criança, certo? O nome é Theo, mas eu modifiquei um pouquinho. Theo, na verdade, ele tinha 8 anos quando chegou para a gente em outro hospital, não foi no IMIP. Ele tinha paralisia cerebral, era uma criança bem desnutrida, mas era a primeira vez que ele estava internando com pneumonia aspirativa. E aí, na emergência, o pessoal disse à mãe que era um absurdo que o menino não comia por via oral, que ele estava super desnutrido, por que ela não estava acompanhando, por que ela não tinha feito GTT. E aí ela respondeu assim, eu alimento meu filho há 7 anos em casa, nunca teve uma pneumonia.
Aí agora vocês vêm me dizer que ele está desnutrido, que a culpa é dele, que a culpa dele está assim, é minha, porque ele não tem a GTT. Eu cuido muito bem do meu filho, ele adora se alimentar e eu tenho todo o tempo do mundo para alimentá-lo. Então, isso o pessoal da gastro vê muito, né? Então, a gente vê, existe um sofrimento, existe um quadro real. Era um paciente do interior que ela tinha dificuldade de acesso. A criança vinha há 7 anos, pessoal, mesmo que fosse desnutrida, mesmo que a gente desejasse que ela tivesse mais gordinha. Ela vinha há 7 anos vivendo bem com a família. Então, assim, ela fez o que pôde. E o que é que a gente pode fazer a partir daqui para essa criança, né? Depois de muita conversa, a gente conseguiu fazer a GTT. Depois ele ficou obeso. E aí a gente precisou até reduzir a dieta. Mas, por exemplo, a mãe, ele ficou mais pesado, mas a mãe conseguiu colocar ele sentado no sofá de casa, na cadeira de roda, porque antes ela não conseguia, porque como ele era muito magrinho, não tinha nenhuma força muscular, ele caía e chorava com dor da pressão do osso na cadeira. Ele também conseguiu fazer o acompanhamento, começou a acompanhar com o neuro, então ele tinha uns espasmos que foram melhorados. Então, a partir dali, a gente fez uma programação. E ele vive em casa hoje, com a GTT dele, com a mãe cuidando dentro do que ela pode. Ele faz dieta artesanal, porque a mãe não conseguiu fórmula nem nada, e aí a gastro conseguiu adaptar a dieta artesanal, e ele vive bem dentro da condição clínica dele. Kaique é um caso que eu estou até agora sofrendo um pouco. Era uma criança de paralisia cerebral também, 5 anos, tinha uma história de que sempre chorava durante o banho, e essas crises de choro associadas ao banho, elas duravam às vezes horas, e fazia 1 ano que ele tinha essa queixa. E aí, o que é que faz uma criança de 5 anos chorar sem parar? E aí a mãe escutou várias respostas. A primeira é que ele tinha irritabilidade pela doença neurológica. A segunda é porque ele tinha a mentalidade de uma criancinha de meses, então ia chorar mesmo, que era normal para a criança. A terceira era que a mãe ficava muito estressada com isso e ele sentia isso. E aí, na verdade, o que ele tinha era uma luxação de quadril, bem importante. E aí, assim, a gente entender novamente, lembrar, validar os sentimentos, validar as emoções e procurar primeiro as queixas físicas. E independente de a gente achar ou não, a gente precisa trazer uma estratégia para a família lidar com isso. Então, eu esqueci de botar o nome do artigo aqui, mas se a gente conseguir pegar uma criança neurológica e a gente for listar, a gente consegue chegar a mais de 20 diagnósticos diferentes que podem explicar uma crise de choro. Desde dor de cabeça, que ele não vai saber expressar, até pedra do rim, por exemplo, associada a alguns antiepiléticos que a gente faz. E esse menino aqui foi a criança que me fez decidir fazer a especialização de cuidados paliativos e que quase que eu desisti da pneumo. Era uma criança de bronquiolite obliterante, eu comecei a acompanhar ele com 2 meses no Barão e acompanhei durante toda a minha residência de pneumo até ele morrer. E essa criança era assim, a gente conseguiu deshospitalizar com oxigênio. Os meses que ele viveu em casa, ele viveu muito bem. A gente chegou a conversar sobre traqueostomia, mas ele foi internado em outro serviço e acabou traqueostomizado. No percurso para esse outro serviço, essa criança parou porque levaram ele sem oxigênio, apesar de ele ser dependente, e ele ficou em encefalopata grave. E aí essa criança, 15 dias antes dela morrer, ela veio para o meu ambulatório lá na pneumo, a gente organizou, tirou um bocado de medicação desnecessária e disse à mãe, ele estava assim, né? E disse à mãe que aproveitasse o tempo, que ficasse tranquila com ele em casa. E ela me pediu, na noite que ele morreu, ele estava muito grave, e a mãe disse que era uma mãe adotiva, na verdade, porque a mãe tinha abandonado, a mãe verdadeira, e ela disse assim, que passou os 2 anos, que ele morreu com 4 anos, os 3 anos que ela passou acompanhando ele, né, que foi quando ela começou a acompanhar ele, ela sempre viu muito investimento e a gente tentando fazer muita coisa, e que foi só no último ano de vida dela que ela entendeu que aquilo tudo não fazia sentido, que o que fez sentido foi os 4 meses que ele passou muito bem em casa, brincando com as irmãs, comendo, chupando pirulito. E na noite que ele morreu, ela desligou, dizendo que estava muito grave, estava muito cansado, já estava no BIPAP, no oxigênio em casa, não melhorava. Ele disse, venha-se embora que a gente vai conseguir a vaga de UTI. E ela disse assim, doutora, eu não vim até aqui para meu filho morrer amarrado dentro de uma UTI. Se for para ele morrer, eu quero que ele morra em casa. Ele não está com cara de sofrimento, eu quero ver como é que ele fica até de manhã. E ele morreu dormindo no colo da mãe, com o pai do lado, e as 3 irmãs, todas dentro do quarto, as irmãs pequenininhas, assim, a mais velha tinha 7 anos, todo mundo dentro do quarto, super tranquilo. Quando eles acordaram, ele tinha morrido no colo, sem sofrimento, sem barulho. E, assim, a família depois veio, trouxe todo o material dele para doar, agradeceu e disse que, se pudesse, queria que isso fosse feito com outras crianças que ela tinha assistido na UTI. Então, assim, a gente tem muitas dificuldades, mas quando a gente consegue fazer um pouquinho e se juntar à mãe, a gente vê, assim,
são coisas que a gente vê, que a gente escuta, que valem por todo o trabalho, por todas as dores de cabeça. E aí, só para finalizar essa frase aqui, né? Quando a gente lidar com uma criança especial, com uma doença grave, que a gente não veja apenas as pernas dele que não correm, não veja apenas as mãos que não estão trabalhando, não veja apenas a boca que não fala, não veja esses pedaços quebrados, não são o que eu sou. Mas veja, por favor, né? A luz nos meus olhos, o amor na minha alma, os pensamentos que tem na minha cabeça, esses pedaços realmente são quem eu sou. E isso é o que a gente tenta fazer, que eu vejo que a doutora Rita faz e que a gente tenta fazer com esses pacientes, né? A gente olha os pedaços que realmente são aquela criança e a gente cuida para que ele se mantenha inteiro até o último momento. Era isso, pessoal. Eu fiz esse vídeo, mas eu não vou passar não pelo adiantado da hora. Deixa eu voltar aqui. Podem abrir a câmera para eu olhar, por favor, para vocês. Vocês estão aí ainda? Sim, Catarina, estamos aqui. Maravilhosa, né? Você abordou, nossa, quanta informação e quanta coisa você nos fez pensar, viu? Pelo menos assim, eu, com certeza, todos, né? Mas assim, me tocou muito, viu? Muito, eu só tenho a agradecer a maneira que você abordou todas as questões, né? Dessas crianças com necessidades especiais. Quando entra, né, quando é que a gente resolve entrar com os cuidados paliativos, né, como, porquê. Muito, muito bom, Catarina. Fiquei muito feliz, viu, com a sua apresentação para a gente. Acho que, assim, cada vez que a gente atender uma criança lá no ambulatório, que a gente se defrontar com um paciente com essas necessidades, eu, pelo menos, vou pensar em tudo que você falou. Mais ainda, viu? Muito obrigada mesmo. Eu gostei demais. A ideia é essa, na verdade, né? Que a gente precisa começar a falar mais para poder a gente naturalizar e a gente começar todo mundo a falar a mesma língua. Porque enquanto a gente não trabalhar sozinho não dá certo. É muito difícil, é muito pesado. Com certeza. Eu acho que essa foi uma noite extremamente proveitosa para todos nós, né? Que recebemos essas crianças, que atendemos essas crianças. Quem de nós não tem tantas histórias assim, né? Então, eu já tive também um paciente assim, que ele tinha uma doença neurológica grave. Não sei se Catarina chegou a ver esse paciente, ele chamava Carlos, né? Então, fica um nome difícil de eu me esquecer do nome desse paciente. E quando ele chegou, ele estava saturando baixo, e aí disseram, não, a gente não vai fazer nada. E a mãe olhava para mim e dizia, doutora, faça alguma coisa, porque eu preciso levar ele para morrer em casa. Era o terceiro filho que ela tinha que ia morrer da mesma doença. Então, eu pedi para a fisioterapeuta da UTI de crônicos vir, a gente organizou ele, enfim, esse menino ficou uns 45 dias, mais ou menos, no HR, e a gente deu alta, e uns 6 meses depois, ela voltou lá no HR, a mesma coisa, porque essas pessoas são extremamente generosas, e elas não pensam somente que o filho dela está precisando, ela pensa que o que ela tem que não vai usar mais, o filho dela, para o filho dela, outra pessoa pode usar também. Então, ela foi também devolver a AP, que é a Associação dos Amigos da Pediatria do HR, o aspirador, o oxímetro. Então, tudo que a AP tinha dado para ela cuidar do filho dela em casa, ela trouxe para uma nova doação. E uma outra história, eu não sei se os mais velhos daqui se lembram de Lara, que era uma paciente que tinha fibrose cística. Ela é a filha de Cláudio, que é o presidente. Todo mundo que faz pneumologia conhece Cláudio, porque ele é o lembro, presidente. claro. Lembro, sim. Pronto. Cláudio é para sempre o presidente da Sociedade Pernambucana de Fibrocístico, né? E Lara morreu faltando, tipo, 2 meses para o aniversário dela de 15 anos. E eles estavam preparando
Lara já sabia que ia morrer, pediu ao pai para que não deixasse as crianças com fibrose cística desamparadas, né, que ele continuasse brigando por essas crianças. E quando ela morreu, a festa de 15 anos dela estava pronta. E essa festa foi feita numa casa de passagem. Então, numa casa para meninas vítimas de maus tratos, vítimas de abuso sexual. Então, assim, quando a gente consegue fazer esse trabalho junto com a família, isso se torna uma coisa, uma abordagem completamente diferente, porque eu costumo sempre dizer, né, aos alunos que existem mortes e existem mortes. Então, a criança com alguma necessidade diferente de qualquer outra, ela ao longo da vida se prepara para esse momento. Então, essa morte, ela não precisa ser uma coisa tão mais sofrida do que ela já é. Então, pode ser uma transição, na verdade, né? Pode ser uma forma de passagem bonita, uma forma de passagem amorosa, uma forma de passagem que enche o coração de todas aquelas pessoas que vão sofrer bastante com a saudade de que tudo que eu podia ter feito e que eu podia estar ao meu alcance, eu fui feito. Até porque a gente precisa sempre pensar que a vida ela é finita. Mesmo que a gente não pense na morte, a vida é finita. Então, como disse a Lê uma vez, eu estou vendo que ela está aqui na reunião, como disse a Lê, ela, numa aula que eu assisti, o final a gente já sabe que todo mundo vai ter. A gente só precisa mudar a jornada. Então, eu acho que esse é o grande papel. Seja a gente médico de cuidados paliativos, seja a gente pediatra, seja a gente de qualquer especialidade que a gente for, seja de medicina de saúde da comunidade. Então, qualquer que seja a especialidade, a gente pode, sim, intervir na jornada. E eu acho que esse é o papel, né? Esse aqui é o pensamento verdadeiro, é a intervenção nessa jornada. Alguém mais quer comentar alguma coisa? Tá. Doutora Catarina, Rosângela Cetrem, quero lhe parabenizar por essa brilhante aula e dizer que você é uma das maiores incentivadoras, porque cuidado paliativo é isso, a gente tem que ser tocado, e você faz isso brilhantemente. Obrigada, você já é minha aliada também nessa missão. Parabéns. Obrigada, Rô. Será que eu posso falar então também? Estou enxerida aqui. Parabéns, Catarina, linda sua explanação, foi muito tocante, muito emocionante, só faz a gente ficar feliz de ter pessoas que conseguem trazer com maestria, né, esse tema tão importante. Eu fico tão feliz, felicíssima. E vamos em frente. Eu acho que esse ponto de partida, esse naturalizar esse diálogo de cuidados paliativos é emocionante. E estou muito feliz de estar aqui entrando para poder parabenizar essa sua linda apresentação, tá? Parabéns. É isso, né? Assim, a gente ir juntando, tem outras pessoas que eu estou vendo aqui, a Amandinha, que vão trabalhando, a gente vai se sensibilizando e a gente começa a falar a mesma língua, porque é muito difícil, minha gente. Olha, eu perco tantas noites de sono que eu não sei nem dizer, eu só vivo com o pescoço doendo agora. É muito difícil, porque a gente ainda está na fase realmente de conceituar, de entender como é que a gente pode fazer isso na prática. E só tem como a gente fazer isso com educação mesmo. Então, dá um trabalho fazer essas aulas, mas a gente tem que falar, até que em algum momento a gente possa sair até mais profundo dessa coisa do conceito, e a gente está indo para até outras questões mais complexas, mas só tem como a gente ir para frente falando e se unindo, né? Trabalhando junto.
Eu vou Tati, dizer que ainda bem que eu comprei o ingresso, viu? Porque foi um show. Pois é, todos nós hoje, né? Kati, foi maravilhosa a aula, de verdade. E assim, eu já tinha até desabafado contigo, né, que eu estava recebendo alguns pacientes de paliação porque eu estive na enfermaria de neurocirurgia, tudo, em algumas situações a gente terminou que eu fiquei com esses pacientes muito no meu ambulatório. E aí eu falei, Cátia, pelo amor de Deus, não tem um roteiro, porque eu sei que é uma consulta diferente, eu sei que tá faltando coisa aqui, não é uma consulta comum. A gente precisa fazer outras coisas e eu queria um norte, assim, eu digo, não tem nenhum artigo com um roteiro, eu queria que tivesse, né? Sei que não existe, se fosse assim seria mais tranquilo. E aí essa aula, eu acho que foi pelo menos um ponto de partida, assim, de calma. Tem como a gente organizar o pensamento, tem como a gente deixar um pouco mais objetivo até para ajudar a gente, né? Nessa missão, porque a gente termina que faz muitas vezes de forma intuitiva, assim, a conversa de avaliação e tudo, mas sabe que podia talvez estar fazendo melhor. E, enfim, foi maravilhosa a aula. Eu acho que foi um grande convite a gente a ler mais sobre o assunto, a buscar conversar mesmo sobre isso, né? Para começar a incorporar no nosso dia a dia. Começar não, né? Melhorar como a gente lida com isso no dia a dia. Muito obrigada. E a Lê também, que maravilhosa, que sempre salva também. E só para dizer, Ale, você nunca é enxerida, porque você é parte disso tudo, viu? Eu me sinto incentivador e exemplo. completamente. Eu me sinto completamente, Tiagozinho. E eu fico feliz de estar aqui também participando, sempre. Um beijo. Pois é, Catarina, uma noite maravilhosa que fez a gente, né, se emocionar e pensar que a gente pode melhorar muito mais, né, para atender às necessidades dessas famílias e desses pacientes, né, que se encontram com, como a gente chama, né, com necessidades especiais. Mas eu só tenho a lhe agradecer, viu, Catarina, o seu empenho de nos dar de presente essa abordagem tão maravilhosa, viu? Então, acho que veio coroar, né, com Rita, desde a primeira aula sobre o tema, né, que deu uma visão geral, depois Michela, e agora você fechando esse ciclo aqui, né, de necessidades especiais, que claro, que a gente pode até estender depois para outros colegas, né, Rita? Gravada. Sim, com certeza. Eu acho, por isso que eu gravei, que é para poder a gente poder divulgar para Isso. que todo mundo tenha acesso, porque foram aulas muito interessantes, né? Muito boas e assim com uma visão bastante ampla do todo. Então eu achei muito proveitoso, na verdade. Eu Já senti vamos falta de começar a organizar do próximo. Carla Daniele, que é uma pessoa assim super envolvida com esse tema, né? Eu sou também muito fã de Carlinha, porque eu acho Carla assim uma médica muito completa, né? Uma pessoa muito dedicada. Mas eu tenho certeza que ela vai assistir depois, porque ela deve estar de plantão. Ela me disse que coincidiu, né? Que as aulas foram na terça. E eu acho que a gente pode todo mundo ser tocado por esse tema, mas eu, como coordenadora no momento, né, vocês podem contar comigo para qualquer coisa que a gente possa melhorar cada vez mais o atendimento a essas crianças. Viu, Alessandra, Maia? Né, a gente tem um grupinho assim, pequenininho, né? Que a gente, Isso. né? E até assim, de discussão desses casos, né? Eu tô com o que a gente teve agora no CETRINRO, sabe? Que a gente fez uma intubação paliativa na UTI, que a gente tá querendo organizar para fazer uma revisão de caso. Então, assim, não é uma coisa que a gente às vezes tem perna para fazer tantas vezes, mas a gente não esquecer disso, né? Que a gente pode estar trabalhando, discutindo esses casos e que juntos a gente consegue aprender muita coisa, né? É claro, é claro.
e estimular as pessoas mais jovens, né, que, como Catarina, foram tocadas por esse tema e depois vão vir outras pessoas, porque é importante, né? Então, eu acho que foi muito bom, viu? É isso, né, Rita? Isso. E aí, com essa brilhante apresentação, a gente encerrou esse ciclo do mês de maio, né? Que é o mês da acessibilidade. Então, os temas foram escolhidos com esse objetivo mesmo, de chamar a atenção, de alertar todo mundo quanto a um novo olhar sobre essas crianças, sobre suas famílias, sobre o contexto que elas vivem. Eu acho que isso é o principal objetivo. Concordo, totalmente. Bom, gente, quero agradecer e dar boa noite a todos. Se alguém tiver alguma coisa a mais, fique à vontade. Já foi Não, todo né? mundo, né? Então, Catarina, obrigada, boa noite, Rita, pela iniciativa, né? Você sabe como eu agradeço e pela disponibilidade de organizar, né, essa parte técnica aí. Tá certo? Tá joia, Beijo, Rose. pessoal. Beijo. Boa noite. Até a próxima. Boa noite, até a próxima. E para as meninas, até amanhã. Até. Tá, gente. Tchau. Boa noite. Boa Tchau, tchau. noite.